O universo é uma enorme peça do enigma misterioso que os humanos têm tentado resolver há centenas de anos. Os humanos têm explorado desde as profundezas do oceano até fora das fronteiras do planeta no grande vazio e têm descoberto muitas coisas enquanto ainda estão no processo de descobrir mais. Então junte-se a nós enquanto passamos por alguns dos mistérios do universo que vão deixá-lo maravilhado. Número 3. Tumba radioativa no Pacífico cheia de lixo nuclear está começando a rachar. As Ilhas Marshall são uma vasta cadeia de ilhas vulcânicas e atóis de coral localizados entre o Havaí e as Filipinas, no Oceano Pacífico Central. Devido à localização remota, população escassa e outras bases militares americanas próximas, os Estados Unidos planejaram testar armas nucleares poderosas nas Ilhas Marshall. Entre 1946 e 1958, o programa de testes nucleares dos Estados Unidos encharcou as Ilhas Marshall com um poder de fogo equivalente a 7.000 bombas de Hiroshima. As taxas de câncer agora mais do que dobraram em algumas áreas. Pessoas deslocadas têm esperado décadas para retornar às suas casas e a radiação continua contaminando a terra e também as águas desta ilha do Pacífico. A ilha Runit é uma das 40 ilhas de atol de Enewetak das Ilhas Marshall. É também o local do depósito de resíduos radioativos deixado pelos Estados Unidos depois de conduzir uma série de testes nucleares no atol Enewetak. A cúpula Runit, também chamada de Cactus Dome, é uma cúpula de concreto de 115 metros de diâmetro e 46 centímetros de espessura ao nível do mar, encapsulando detritos radioativos, incluindo algum plutônio 239. A cúpula Runit tem agora um apelido entre os moradores locais: a Tumba. Trabalhadores enterraram mais de 3,1 milhões e 87.800 metros cúbicos de resíduos radioativos no poço selado como parte dos esforços para limpar os detritos perigosos deixados para trás depois que os militares americanos detonaram bombas nucleares na Terra. De 1977 a 1980, aproximadamente 4.000 militares norte-americanos foram encarregados de limpar o Enewetak Atoll, o antigo local de testes nucleares. Eles coletaram solo contaminado e outros resíduos radioativos, como equipamentos militares, concreto e sucata metálica. Tudo foi para o Runit Dome, que os militares então concretizaram. A cratera tem resíduos radioativos suficientes para encher 35 piscinas de tamanho olímpico. A maior parte é solo irradiado contendo plutônio, um isótopo que, se inalado, pode causar câncer de pulmão. No entanto, o nível de água na região aumentou cerca de 7 milímetros por ano desde 1993, e a água começou a infiltrar-se no solo sob a cúpula. Ao contrário da cúpula selada em cima, o fundo do poço nunca foi revestido com concreto, e por causa disso, as marés crescentes agora ameaçam submergir ou rachar a tumba. Os moradores do atol de Enewetak foram exilados de suas casas e transferidos para ilhas próximas antes dos testes nucleares nos anos 40 e 50. Apenas 3 das 40 ilhas do atol são agora consideradas seguras para a habitação humana. E atualmente, elas abrigam cerca de 650 pessoas. A ilha que abriga o Runit Dome ainda é desabitada. O Departamento de Energia dos Estados Unidos informou que em 2013, materiais radioativos poderiam estar vazando da cúpula para o ambiente marinho, mas que isto não necessariamente resultaria em qualquer mudança significativa na dose de radiação entregue à população residente local. No entanto, o nível do mar nas Ilhas Marshall está subindo. Eles poderiam estar a 1,2 a 6,3 polegadas mais altos até 2030, resultando em mais tempestades e inundações costeiras. A cúpula poderia estar submersa na água até 2100. A cúpula começou recentemente a rachar e lascar, levantando a possibilidade de que ondas fortes forcem a estrutura a se abrir. Um desastre similar liberaria ainda mais resíduos radioativos no oceano ou lagoa próxima, potencialmente forçando os locais a deixar a ilha mais uma vez. Enquanto os cientistas ainda estão estudando os efeitos da exposição à radiação nas ilhas, é bastante claro que os residentes de Enewetak Atoll têm césio em tudo o que comem, plutônio em tudo o que comem e bebem, e estão expostos à água contaminada através de uma abrasão para sofrer consequências adversas à saúde. Enquanto mais pesquisas ainda estão sendo conduzidas nas ilhas, ainda é uma bomba relógio. Se o dome rachar, então as pessoas que vivem na região perderão suas vidas, o que faz com que seja como um cemitério para nós, esperando para acontecer. Número 2. A galáxia de fogos de artifício. Diga olá a NGC 6946, também conhecida como a Galáxia de Fogos de Artifício. Esta galáxia surpreendentemente pequena é a mais prolífica produtora de supernovas no universo conhecido
com incríveis explosões aproximadamente uma vez a cada década. Qual o segredo? Uma taxa espantosamente rápida de formação de estrelas. NGC 6946 está a cerca de 25 milhões de anos-luz de distância, perto o suficiente para ser considerada um membro do grupo local, nosso bairro galáctico no universo. Não é uma galáxia grande, cerca de 40 mil anos-luz de diâmetro, mas o que lhe falta em tamanho compensa em estilo. Durante o último século, astrônomos testemunharam 10 explosões de supernovas na galáxia de fogos de artifício. Isso é muito mais do que a galáxia espiral média, que produz apenas alguns poucos a cada século. A galáxia tem explodido desde 1917, quando astrônomos vislumbraram pela primeira vez uma grande estrela entrando em erupção em uma supernova ali. Desde então, os cientistas detectaram quase uma dúzia de explosões estelares na galáxia ocupada, mas nenhuma com uma misteriosa mancha verde de luz de raio-x visível na imagem acima. O que torna esta mancha especial? Para começar, não é uma supernova. A assinatura dos raios-x, detectados pelo Observatório Nuclear Spectroscopic Telescope Array da NASA, é muito mais energética do que a de uma supernova típica. Você pode ver uma daquelas explosões azuis brilhantes no canto superior direito da imagem. Mas mais importante, a explosão energética de raios-x também apareceu e desapareceu da galáxia em cerca de 10 dias, o que é uma aparência muito mais breve do que uma supernova, que pode brilhar e desvanecer-se ao longo de centenas de dias. Portanto, a explosão esverdeada de energia invisível provavelmente não é uma supernova. O que é então? O estudo publicado no The Astrophysical Journal fornece alguns palpites. Os autores do estudo disseram que a explosão misteriosa provavelmente envolve um dos objetos mais poderosos do universo, possivelmente um buraco negro ou estrela de nêutrons, rasgando um de seus vizinhos estelares. Enquanto os buracos negros são negros, suas bordas externas brilham com radiação intensa quando objetos próximos são puxados para a órbita do buraco negro. É possível que a fonte da explosão verde seja um buraco negro que devorou uma estrela próxima. Como a esmagadora gravidade do buraco rasga a estrela em pedaços, detritos estelares podem começar a girar ao redor do buraco negro. Uma estrela de nêutrons, o cadáver ultradenso de uma estrela outrora poderosa, também poderia ser o culpado aqui. Empacotando aproximadamente a mesma massa de nosso Sol em uma bola do tamanho de uma cidade, estrelas de nêutrons exercem uma atração gravitacional bilhões de vezes mais forte do que a da Terra. Entretanto, esses corpos estelares giram tão rapidamente que pode ser impossível que os detritos próximos cheguem à superfície do objeto. Algumas vezes, no entanto, uma oscilação no campo magnético de uma estrela de nêutrons pode retardar a rotação do objeto o suficiente para que os detritos sejam puxados para a auréola brilhante da destruição da estrela, uma característica semelhante ao que pode girar em torno de um buraco negro. Os cientistas continuarão monitorando a galáxia Fireworks para possíveis desempenhos repetidos deste incomum evento de raio-x, esperando que outra estrela azarada saia com um estrondo para que eles possam estudar o que está realmente acontecendo lá. Enquanto os cientistas se intrigam com este enigma astronômico em particular, pelo menos nós podemos apreciar o espetáculo. Número 1. O Grande Nada. A astronomia é mais do que apenas o estudo das estrelas. O desejo de aprender mais e nunca ficar satisfeito com a compreensão atual impulsionou a primeira grande aventura da humanidade para o mundo científico. Para cada resposta fornecida pelos estudos astronômicos, há exponencialmente mais perguntas. Uma descoberta intrigante feita em 1981 é um excelente exemplo disso. A constelação de Bootes contém uma grande área com uma grande densidade extremamente baixa de galáxias. A anomalia foi chamada pelos cientistas de Bootes Void, mas sua natureza ainda permanece desconhecida. Em 1981, Robert Kirshner estava trabalhando com outros astrônomos na Universidade de Michigan para calcular os redshifts, uma medida do quão rápido algo está se afastando da Terra de um grande número de galáxias. Devido à maneira como o nosso universo está se expandindo, quanto mais longe uma galáxia está, mais rápido ela se move, o que significa que o redshift pode ser usado para medir a distância. Kirshner e sua equipe estavam tirando vantagem disso para criar um mapa 3D do universo. À medida que o mapa foi sendo preenchido, algo estranho apareceu. A 700 milhões de anos-luz da Terra era um vazio em branco. Quase não havia galáxias em uma região aproximadamente esférica, com cerca de 330 milhões de anos-luz de largura. Uma região que a Via Láctea poderia se encaixar em bilhões de vezes. Inicialmente, a região era chamada de o Grande Nada, mas, mais tarde, passou a ser conhecida como o Vazio de Bootes, pois parece estar na constelação de Bootes, o pastor que dirige o arado ao redor do Polo Norte. Desde então, pesquisas têm produzido mapas mais detalhados do nosso universo. Agora nós sabemos que as galáxias estão dispostas em um padrão semelhante a uma teia,
a grande maioria das galáxias no nosso universo é encontrada em longas estruturas chamadas filamentos, que serpenteiam pelo espaço. Quando estes colidem, eles formam aglomerados, que são regiões com uma alta concentração de galáxias. Entretanto, estes filamentos estão vazios, com apenas algumas poucas galáxias. Os vazios representam aproximadamente 80% do universo visível e variam em tamanho de 30 a 300 milhões de anos-luz. Bootes é um dos maiores, ganhando o moniker Supervoid. Pensa-se que Bootes é o resultado da fusão de vazios menores que se reflete no fato de que as galáxias aparecem reunidas em uma forma tubular. O vazio pode estar aprisionando essas galáxias. No entanto, se o universo resistir tempo suficiente, elas podem escapar um dia à medida que a galáxia se expandir. Em geral, os vazios não são completamente vazios. Astrônomos descobriram cerca de 60 galáxias dentro do vazio de Bootes, que não são muitas para uma região desse tamanho. Os cientistas estão estudando as grandes estruturas no espaço para que eles possam ganhar uma janela para o que o universo se parecia em seus primeiros momentos. A primeira existência de Bootes Void é um mistério que está desafiando nossa história padrão do passado do universo e aponta para a possibilidade de que nossa teoria existente do Big Bang terá que ser modificada para acomodar a existência de Bootes. Tanto a gravidade quanto a mecânica quântica desempenharam um papel na formação do Supervoid, mas ninguém descobriu como combiná-las com uma teoria de tudo. Talvez, quando tivermos uma teoria de tudo, nós também seremos capazes de entender este pedaço de nada e sua existência.